I just called to say I love you. E bem-vindos a mais um vídeo, que dessa vez não é da série Biotech no dia a dia. Ou será que é? E hoje vamos falar do assunto que eu gosto muito. Qual assunto que é da Biotech que eu não gosto? Que é sobre a PCR. E para começar o vídeo, o que é PCR? Na verdade, o que é sigla, né? PCR vem da sigla em inglês de Polymerase Chain Reaction. Eu acho que eu falei certo em inglês. Que em português é reação em cadeia da polimerase. Tá bom, Guilherme, eu continuo na mesa. Você pra explicar, ó, é ótimo. Primeiramente, o que é a polimerase? Que reação em cadeia, acho que todo mundo deve saber o que significa. A polimerase é uma enzima que está presente em todos os seres vivos. Lembrando que vírus não são seres vivos. E essa enzima é responsável por realizar a polimerização de algo. Tá bom, Guilherme, continuo sem entender o que é PCR. Uma aulinha de bioquímica bem rapidão. Qualquer proteína que tiver ase no final, geralmente está relacionada a alguma enzima. Por exemplo, a amilase, que é uma enzima que quebra o amido. Outro exemplo são as proteases, que são enzimas que quebram proteína. E a polimerase. Já sei, Guilherme, a polimerase quebra algum polímero. Nesse caso não, a polimerase ela cria polímeros, que nesse caso o polímero será o DNA. E lembrando que polímero é composto por vários monômeros, e um monômero é a menor parte do polímero, que nesse caso são as bases do DNA. Então a função da DNA polimerase nas células dos seres vivos tem como objetivo duplicar o material genético daquela célula. E só por curiosidade, a enzima que quebra o DNA é a DNase. Então a PCR, ou reação em cadeia da polimerase, nada mais é do que várias cópias de uma região determinada do DNA feitas pela polimerase, e várias vezes, por isso que é em cadeia. Eu acho que não ficou confuso. E depois dessa breve explicação do que é PCR, que eu espero que tenha sido breve, falarei de três tipos de PCR: a PCR convencional, a RT-PCR e a QRT-PCR. Então, o mané aqui que vos fala, viu que ficou grande demais o vídeo, então será dividido em duas partes. A primeira parte falando sobre a PCR convencional e a outra parte falando sobre a RT-PCR e a QRT-PCR. E desculpe o erro de cálculo. Começarei com a PCR convencional, porque o mesmo procedimento da PCR convencional se aplica para as outras duas, porém as finalidades são diferentes. E para fazer a PCR você precisa de alguns ingredientes. É tipo fazer um bolo, só que mais legal. Mas se bem que bolo é bom pra caramba, né? Você necessita de água, DNA, cloreto de magnésio, os DNTPs, a enzima DNA polimerase e os primers. Guilherme, eu não entendi nada que você falou, eu só sei a função da água nisso daí. A água utilizada na reação da PCR tem a função de ser um meio onde as moléculas possam se encontrar e ocorrer a reação, porque em todas as células vivas essa reação acontece em meio aquoso. O cloreto de magnésio atuará como um cofator da DNA polimerase, que no caso, esse cofator, ele se ligará na enzima para que ela comece sua atividade. Os primers nada mais são do que pequenas moléculas de DNA que foram desenhados, sim, esse processo é chamado de desenho, que são complementares à fita de DNA da região desejada. Ou seja, os primers se ligam especificamente naquela região de DNA. Claro que eles podem se ligar em alguma região aleatória, só que isso são considerados erros e são previstos pela teoria. O DNA servirá como molde principal para que ocorra a PCR. Os DNTPs, que são as bases nitrogenadas do DNA, para que assim possa ser realizada várias cópias da região determinada do DNA. E a DNA polimerase, que nesse caso ela vem do micro-organismo chamado termos aquáticos. E por isso que é comumente chamado essa enzima de TAC DNA polimerase. Tá bom, Guilherme, por que usamos a enzima de micro-organismo e não de uma célula animal? Porque toda essa reação de PCR é realizada a altas temperaturas. E quando digo alta, é alta mesmo, é em torno de 96, 97 graus. E que as enzimas de células animais não suportam essa temperatura. No máximo elas funcionam até uns 39, 40, passando disso já começa a pifar. E a TAC DNA polimerase não. Ela aguenta essas temperaturas de 96, 97 graus e continua funcional. Porque a temperatura ótima para a PCR é em torno dos 72, 75 graus. E é a temperatura ótima para que a TAC DNA polimerase faça sua função. E a história do porquê usam essa enzima desse micro-organismo é muito legal. Oi, de casa. Opa, é aqui mesmo. Que deseja? Estou procurando o micro-organismo termos aquáticos. É você? Sou eu mesmo, hein? O que você quer? Então, eu tava vendo aqui que você mandou seu currículo semana passada pra gente. Foi você mesmo que enviou? É, eu mandei meu currículo aí semana passada, sim. Beleza, então. Só que tem algumas informações aqui no currículo que estão faltando, que eu gostaria que você me falasse. Qual que é a temperatura que o senhor vive aqui? Rapaz, acho que deve ser em torno de 75, 76 graus. Temperatura ambiente, né? Sabe como é? E a sua DNA polimerase, ela funciona bem aqui? Ah, a minha DNA polimerase funciona redondinho, cara, sem tirar nem pôr. Pô, beleza, você se encaixa certinho no que a gente precisa aqui.
Então, você tá afim de trabalhar com a gente? Tem VA e VT? O valor que você quiser. É nóis, chefia, fechou. Tá bom, Guilherme, mas onde que eu uso isso no dia a dia? Em duas situações. Uma, o dia todo dia, e a outra quando necessário. Na primeira ocasião, as suas células fazem isso. Mas, Guilherme, a minha célula ela não chega a 95 graus. E por curiosidade, a 95 graus é a temperatura em que o DNA ele se abre para que seja possível realizar as cópias. Como é impossível chegar a 95 graus Celsius e a célula continuar funcional, existe um grupo de proteínas que abrem o DNA de forma mecânica. E por conta disso, a DNA polimerase pode realizar seu trabalho na temperatura corporal. E o segundo caso que você usa quando é necessário são no caso de doenças genéticas. Por exemplo, câncer. Para saber qual é a mutação que está causando o câncer, é feito o processo de PCR para que você tenha um número muito grande de cópias, e muito grande mesmo, na casa de 1 ou 2 bilhões de cópias. E a partir dessas cópias é possível realizar um sequenciamento e saber qual mutação você tem e em qual gene. E que a partir disso, a partir da medicina personalizada, é possível achar um tratamento adequado para você. E uma outra curiosidade, para se fazer sexagem de pássaros é usada a técnica da PCR. Cara, a PCR faz tudo, mano. Ela só não destrava PlayStation ainda. Então é isso, pessoal, chegamos ao final desse vídeo e eu espero que vocês tenham entendido e que não tenha ficado tão longo também, né? Então encontro vocês na próxima, e um abraço pra quem fica, um beijo pra quem vai, eu acho que é algo mais ou menos assim, fui, tchau!